tivemos a oportunidade de entrevistar o ilustre jornalista e humorista Maurício Menezes. Falamos de sua carreira, histórias marcantes de sua vida profissional, política, religião, stand-up comedy e falamos, é claro, de futebol, né? Isso e muito mais vocês acompanham agora, na primeira parte da entrevista da Futinfo. Bem, Tudo bom, Maurício? eu falo de carreira, de vida, é meio suspeito falar de carreira, mas na vida profissional fica melhor. Vida profissional. Tudo bem? Tudo bom. Então, Maurício, a primeira pergunta, como você teve a ideia ou o plano profissional de ser jornalista, de entrar nesse meio aí do jornalismo? Mas isso aí foi um negócio interessante. Eu tinha uma banda de rock. Eu tinha 19 anos e tinha uma banda. Tocava o quê? Eu cantava. Tu cantava? É mesmo? É. Aí nós fomos fazer um show uma vez num clube chamado Mackenzie. E aí quando os instrumentos estavam descendo assim do carro, né, do caminhão, aí eu vi uma mulher passar e ela falou assim, esses marginais, não sei o quê, porque eu tinha o cabelo comprido, né? Esses marginais, não sei o quê, eu olhei pra ela assim, rapaz, ela passou, aquilo me, porra, eu fiquei peda. Aí lá dentro do clube eu conheci um diretor que... Porra, do nada, de graça assim? Do nada, que ela viu, que a gente atrapalhou ela ali por causa do instrumento, tava descendo o órgão, e aí ela desviou, esses marginais, não sei o quê. Aí eu ouvi aquilo, aí lá dentro do clube eu conheci um diretor, e ele tinha um jornalzinho do Mackenzie. Aí eu pedi para escrever um negócio no jornalzinho do Mackenzie. Aí, protestando contra a mulher. Contra a mulher. Eu sabia escrever mais, eu tinha 19 anos, não sabia escrever mais, não sabia nada. Computador, nada disso. Aí eu escrevi à mão e levei para ele lá no Mackenzie. E o nome do artigo era Somos Todos Marginais. E nesse artigo eu falava disso, né? Que, pô, pelo fato de eu ter cabelo grande, de eu ter uma banda de rock, então, pô, eu era marginal. Aí eu botei, sou marginal também por isso, para as crianças abandonadas, pela pobreza, pela miséria, pela agressão ao meio ambiente, somos todos marginais. É o preconceito, né? A pessoa tem uma ideia, a pessoa nem te conhece, mas já tem uma ideia. Aí eu tinha um professor de inglês, chamado José Babo. Eu estudava no colégio Visconde Cairu, aí lá no Meyer, e esse professor... ele entrou na sala de aula, se tirando o paletó, aí arregaçando a manga assim, falou, ô Maurício Menezes, esse artigo na revista do Mackenzie foi você que escreveu? Eu falei, eu escrevi sim, foi eu que escrevi. Você já pensou em ser jornalista? Aí eu falei, não, eu nunca pensei em ser jornalista não. Então, ó, pensa nisso porque você escreve muito bem. Aí aquilo ficou na minha cabeça, nunca tinha feito ninguém tinha feito um elogio para mim. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, pô, jornalista. Aí um tempo depois, o meu pai acabou com a banda, porque eu tinha que estudar, não sei o que, senão você vai virar esse conjunto, na madrugada, aquele negócio de pai, né? Aí a banda acabou e tal. E a minha irmã, o meu pai, você tem que arrumar um emprego, o meu pai emprega você trabalhar. Aí muito bem, aí surgiu a minha irmã, conhecia um diretor-geral da Rádio Nacional. E ligou para esse diretor perguntando, pô, teu irmão aqui, ele está com 19 anos, pô, estuda, mas meu pai quer que ele trabalhe. Aí falou, manda ele aqui, agora tem o seguinte, está tudo em greve. Aqui está todo mundo em greve, a rádio está no ar por acaso, porque está todo o jornalista em greve, o esporte em greve e tal. Aí eu fui na Rádio Nacional. E ele me botou para atender o telefone, ó garoto, fica ali, o telefone tocar, você atende aí. Aí eu fiquei lá atendendo o telefone, as pessoas passavam informação, e eu assim, é da Rádio Nacional? É da Rádio Nacional. É do departamento de jornalismo? Eu falei, peraí. Aí botei o telefone, fui lá, tinha na porta, tinha uma plaquinha, eu olhei a plaquinha, departamento de jornalismo, eu falei, é daqui mesmo. Você viu se é brincadeira? Isso aconteceu. Olha, tá faltando água aqui em casa, não sei o que. Eu falei, água na casa dela, quantas pessoas são aí? Fiz um relatório. É o disque denúncia, né? Aí eu comecei a atender os telefones, E aí quando a greve terminou, o pessoal da rádio falou, pô, esse garoto tem que ficar aí, porque ele é bom, ele apura, ele levanta as notícias e tal, E foi assim que começou, entendeu? Aí depois eu passei para, logo depois o Marcelo Rezende, esse que faz a... Cidade Alerta?
ele pediu demissão da Rádio Globo, porque ele ia para a TV Globo, e ele me ligou e falou, Maurício, pô, vai surgir uma vaga na Rádio Globo e tal, eu vou sair. Aí eu fui lá na Rádio Globo, cheguei lá, teve um assalto a banco, e não tinha ninguém para apurar, levantar a notícia ali. O diretor de jornalismo estava lá, eu falei, eu posso ver? Não, vem, não. Aí eu peguei o telefone, liguei lá, apurei o negócio, escrevi a notícia. Ele olhou e falou, porra, cara, legal, bota isso no ar agora aí e tal. Aí foi assim que começou. Foi nessa oportunidade aí. O Brizola falava um negócio que era assim, quando o cavalo passar encilhado, você tem que montar nele. O cavalo passa com a sela, tudo direitinho, não deixa ele embora não, monta nele. E essa visão que eu tive, não foi também premeditado, eu sou um gênio. Foi do acaso. Foi um negócio natural, entendeu? Aconteceu de eu estar ali na hora certa, no lugar exato e tal. Então a minha vida de repórter começou assim. Foi aí que começou a tua carreira como jornalista, né? É. Aí começando a sua carreira, foi em que ano mais ou menos? 1970. 1970. Aí qual programa da Rádio Globo o senhor começou? O senhor sou eu. O senhor sou eu. Qual programa que eu comecei na rádio? Não, comecei na Rádio Globo no jornalismo. No jornalismo, né? Comecei lá como repórter, depois passei a chefe de reportagem, depois passei a secretário de redação, entendeu? Fui galgando lá. Foi galgando na Rádio Globo. Aí, depois passei a escrever para programas, porque os comunicadores, eles me pediam notas para fazer texto lá sobre assuntos e tal, para eles darem opinião, abrir o programa, eu passei a fazer. Aí acabou que eles começaram a gostar disso também, acabou que eu me desliguei do jornalismo e passei a fazer texto para os programas. E depois eu mesmo passei a falar. Eles passaram a me botar no ar e tal, entendeu? O primeiro a me colocar no ar foi o Francisco Barbosa. Ele fazia o programa de 7 às 9 da manhã e eu passei a entrar no programa dele e tal, ele me pediu opinião. Olha, o que você acha disso? Eu falava, aí o pessoal foi gostando, meu espaço foi ampliando, até que eu passei eu mesmo a apresentar os programas. Poxa, bacana. E a partir do momento que você começa a apresentar os programas, teve situações embaraçosas. E qual foi a situação assim que ficou marcada? A situação que ficou marcada na tua carreira, que tu leva como um aprendizado? Teve muita coisa. Teve uma vez, o Egito vivia um regime conturbado e tal, né? E aí o que aconteceu? Teve lá o 7 de setembro do Egito, lá, o dia da independência do Egito. Aí tinha um palanque com o presidente, os ministros, os embaixadores, era um desfile militar. Aí, rapaz, um grupo de terroristas, ele entrou no desfile. Quando passou em frente do palanque, eles pegaram a metralhadora e mataram várias pessoas, presidente, ministro e tal. E o embaixador brasileiro estava lá. E naquela época era muito difícil, você conseguir uma ligação para Niterói, era o caos. Era 1h30 de espera e tal, entendeu? A ligação vinha cheia de chiado e tal. Aí eu consegui uma ligação. A Rádio Globo tinha vários telefones assim em cima da mesa, e eu conseguia, com a telefone, eu preciso de uma ligação para o Cairo, para a Embaixada Brasileira, tal. Mas, 2 dias de demora, 2 dias nada, tem que ser agora. A comunicação no Brasil era assim. Aí eu insisti tanto com a telefonista, olha, da Rádio Globo, aconteceu um fato lá muito importante e tal. A telefonista conseguiu ligar para a Embaixada do Brasil lá. Aí, rapaz, atendendo a Embaixada, falei, olha, aqui está falando da Rádio Globo do Rio e tal. O meu nome é Maurício Menezes, eu estou precisando falar com o embaixador, ele está aí? A telefonista, olha, ele está assim, mas um momentinho eu vou passar para a secretária. Ele passou a secretária, o embaixador também está assustado. Eu falei, eu sei, mas nós queremos um depoimento dele aqui, ele fala que é importante, inclusive para tranquilizar o povo brasileiro, sobre os brasileiros que moram aí e tal. Aí o embaixador veio. Aí falou, alô? Falei, embaixador, quem está falando é o Maurício Menezes, repórter da Rádio Globo do Rio e tal. O senhor poderia dar um depoimento sobre o que o senhor viu lá e tal? Ele falou, claro, eu falo sim. Pode ser agora? Eu falei, não, pera um momentinho que eu vou botar para gravar. Rapaz, no que eu virei, tinha o telefone, tinha um fio acoplado. No que eu virei para ligar o gravador, para gravar a voz do embaixador, o colega meu desligou o telefone, um outro telefone, ele desligou no meu. Cara. Rapaz, quando eu vi aquilo, rapaz, eu comecei a chorar, rapaz. Falei, pô, tomou 3 horas para conseguir ligar.
Aquilo aí, tu vai desligar o meu telefone. Aí eu peguei e tava toim. Caramba. Depois eu fiquei num trauma disso aí, rapaz. Né? Mas teve muito caso, assim, né? muito caso. Teve um camarada famoso, chama Chico Picadinho. Esse cara fugiu de São Paulo, do presídio de São Paulo. E ele Chico Picadinho o nome dele? Era Francisco, não sei o quê, o nome dele, o apelido dele é Chico Picadinho. Ele era o terror de São Paulo, ele matou várias mulheres, ele matava as mulheres e esquartejava. Esquartejou várias mulheres em São Paulo, tudo. E ele foi preso, condenado a 500 anos de prisão, e um dia ele fugiu. Aí ele fugiu e tal, e o São Paulo em pânico, né? As ruas de São Paulo foram desertas à noite, por causa do medo do Chico Picadinho. Chico Picadinho para cá, Chico Picadinho para lá, Chico Picadinho para cá, não sei. Aí, o que aconteceu? Eu estava falando com um delegado de Caxias, em Duque de Caxias, aqui no Rio, ainda era antigo estado do Rio e Guanabara, que eram 2 estados, né? Aí para ligar para Caxias também era um inferno. Aí eu falo com o delegado, não sei por que eu... Ele falou, olha, Maurício, sabe esse camarada aí que está todo mundo procurando, esse Chico Picadinho, não sei o quê? Ele está preso aqui. Eu falei, como ele foi? Nós prendemos ele ontem à noite. Eu falei, como prendeu ontem à noite? Notícia inédita isso aí. É claro, isso foi sabia, pô. Foi um furo. O Brasil é procurando furo de Chico reportagem. Picadinho. Aí eu falei assim, doutor, deixa eu falar com ele aí, bota ele na linha aí. Não, como é que eu vou botar um preso na linha? Eu já pedi à polícia de São Paulo, naquela época era Telex. Eu demorado para mandar um Telex para São Paulo confirmar. Eita, toda uma burocracia. Aí eu falei assim, doutor, eu conheço ele. Se o senhor puser ele na linha, pela voz dele eu identifico. É meu? Eu falei, bota ele na linha comigo aí que eu identifico ele. Ele foi lá, tirou o Chico Picadinho da cadeia, botou no telefone e eu gravei uma entrevista com o Chico Picadinho. Que isso? Era o mundo procurando o Chico Picadinho em São Paulo e eu botei ele no ar na Rádio Globo. Sensacional. Então, genial. Me deu assim Deu um clarão? Deu um clarão na minha carreira profissional, incrível. Mas o que me alavancou muito também, é claro que eu não vou ficar com falsa modéstia, mas eu sempre fui um camarada que eu tive sempre uma visão assim, bacana das coisas e tal, sempre procurei ver um lado positivo de tudo e tal, também denúncias, fiz muito e tal. Mas uma coisa que me ajudou muito também, tinha um senador no Brasil chamado Paulo Alberto Monteiro de Barros. Ele escrevia umas crônicas no Globo com o nome de Arthur da Távola. Era um intelectual, um cara, uma pessoa brilhante, tudo. E uma vez teve a eleição nos Estados Unidos, era o Jimmy Carter, o candidato. O Jimmy Carter era o candidato do Partido Democrata. E eu entrei no ar de madrugada na Rádio Globo, falando sobre a eleição americana, entendeu? E aí, 2 dias depois, eu chego na rádio para trabalhar, todo mundo me olhando assim, né? Aí entrei na redação lá, todo mundo, o que é, pô? O artigo do Arthur da Távola no Globo era a meu respeito. Eu falei, a melhor análise da eleição americana foi feita por um repórter, Maurício Menezes, da Rádio Globo, anteontem de madrugada, assim, explicando qual era a diferença da eleição do Jimmy Carter para o outro candidato e tal. Aí aquilo ali mudou a minha vida. A direção da rádio abriu o olho comigo e tal. Então, foi um pico de... Foi um pico, aquilo ali me ajudou muito. Deu um levante. Depois eu conheci o Arthur da Távola e contei esse episódio para ele, entendeu? Ele falou, pô, Maurício, que legal. Eu falei, pois meu só. Sem querer, né? Claro, analisando meu trabalho ali, mas então o poder de destruição que um jornalista tem, mas também o poder de levantar uma coisa. Esse negócio do Arthur da Távola também foi Ele enxergou que você fez a diferença naquele momento. Porque eu falei o que mudava no Brasil, a eleição de um e de outro, nos Estados Unidos, entendeu? O que respingava aqui no Brasil. O que respingava no Brasil. E ele falou, a melhor análise foi feita pelo repórter Maurício Menezes anteontem de madrugada na Rádio Globo e tal. Então vou aproveitar esse momento para perguntar sobre as eleições norte-americanas, entre o Trump e a Hillary Clinton. O que respinga aqui no Brasil? Isso aí é fácil, né, você analisar, né? Porque o Donald Trump é um doido varrido, né? O cara fala que é o mundo todo caminhando para um tipo de abertura, né, de pacificação, não sei o quê. E ele queria fazer muro para separar o México. Ele era um doido, né? Entendeu? Se esse cara ganhar a eleição, eu não sei o que penso que vai ter muito americano fugindo para o Brasil, viu? Ele não pode, entendeu? É uma doideira dele, pô. Eu acho que o americano lúcido, o americano
que tiver algum tipo de comprometimento não vai botar no cara desse, né, entendeu? Tem umas ideias dele, tá, ideia ultrapassada, né? Isso é um pensamento de Gengis Khan, entendeu? 1000 anos atrás e tal, entendeu? O mundo hoje, você vê na Europa, né, os caras tem lá aqueles skinhead lá, né, contra os negros, contra os gays, mas todo cara maluco, entendeu? Cara doido, de pinto pequeno, entendeu? Os caras sempre têm uma convivência do inglês, do francês com os negros, com os muçulmanos e tal, uma convivência inteiramente pacífica. Você acha que o mundo, de maneira geral, está começando a voltar a ter um certo extremismo? Pois é, esse que é o problema. E o Trump... O cara atribui o fracasso da vida profissional, da vida amorosa dele e tal, ao islamismo, ao protestantismo. E o Rio de Janeiro, dizem que o Rio de Janeiro sofre um risco nas Olimpíadas. Não é risco. Você vai ver o povo árabe, o povo muçulmano, são povos pacíficos. Entendeu? O povo árabe é um povo festeiro, pô. Tu vai em qualquer festa de árabe, os caras dançam, cantam, até cair no chão, entendeu? E tal. São meio malucos das ideias, os árabes. O povo muçulmano, por exemplo, é um povo totalmente pacífico. Esses caras que nós vemos aí não são muçulmanos, eles são tudo malucos, rapaz. São extremistas. Faz ser evangélico, tudo maluco, rapaz, entendeu? Não que o evangélico seja maluco, mas um evangélico aí, que segue mesmo a doutrina dele, eles são povos decentes, são pessoas decentes e tudo. Agora, tudo isso é maluco, junta tudo no mesmo pacote, é tudo a mesma coisa. Não muda nada. Você não... Cada segmento tendo um extremo. Isso é em todas as áreas. Mas realmente. Eles não são extremistas, eles são malucos. Você não pode chamar um muçulmano extremista, não é? Maluco. Ele é maluco. Se ele amanhã for evangélico, católico, é maluco. O cara que pega um avião. Distúrbio mental. É maluco. O cara que acha que vai arrumar 70 virgens para ir para o céu, maluco. Entendeu? Ele tem um distúrbio mental para fazer aquilo. Porque o muçulmano não faz, o evangélico não faz as coisas que esse cara faz. O deputado falando tal, mala com 10 milhões, imagina isso, um evangélico fazer isso. Não tem cabimento isso não. Agora o mundo corre perigosamente para isso, né? Para esse rumo. Né? Você vai em subúrbios hoje de Paris, os caras incendeiam 60 automóveis no fim de semana. Parece um automóvel bonito lá, eles incendiam o carro, entendeu? A gente fala muito de guerra no Rio de Janeiro e tal. É porque a imprensa francesa não divulga isso, a imprensa europeia não divulga isso. Mas naquele subúrbio lá de Paris, essa guerra, ela existe mesmo e é alimentada muito bem pelos franceses, entendeu? Esse distúrbio, eles acham que o negro é concorrente deles, que o muçulmano não é nada disso, né? Dá pra viver todo mundo. Né? Dá pra viver todo mundo tranquilo, cada um no seu quadrado. O prefeito muçulmano, né? Não significa nada que o Londres vai acabar, nada disso, né? Os Estados Unidos é um país... Às vezes dizem, porque o catolicismo... Os Estados Unidos é um país não católico, né, de minoria lá, é uma das grandes nações do mundo. Exatamente. Então, voltando para sua carreira em si. Jornalismo. Começou, fez jornalismo e teve um episódio lá nas eleições, lá quando você entrevistou o Brizola. Tu lembra desse episódio? Não, eu tive vários episódios com o Brizola, né? Até Quando você falou para ele se limitar um pouco na entrevista, ele saiu metendo pau na Globo. Isso foi na Rádio Globo. Eu tive vários episódios com o Brizola. Tem o Paulo César Guimarães, que é um professor de jornalismo, ele conversou até comigo há pouco tempo sobre umas passagens com o Brizola, né? Eu fui um grande, eu fui um camarada assim que, quando o Brizola voltou do exterior do exílio, o Brizola foi exilado em 64, ele voltou para o Brasil em 78. O primeiro contato que eu tive com o Brizola, eu me apaixonei por ele, né? Porque ele é um cara brilhante, ele é um cara de uma facilidade de se expressar, de uma postura dele mesmo. Tá? Aí eu fui entrevistar os candidatos a governador, né? E o Brizola era um deles, né? E aí quando eu chegou a ver ele lá na Rádio Globo, eu falei para ele, Brizola, porra, não vamos falar disso, daquilo, não sei o quê, não, vamos falar da sua vida, você se apresentar ao povo do Rio de Janeiro, você não sei o quê e tal. Eu esqueci esse negócio de Globo, essa tua perseguição, acho que é a Rede Globo, não sei o quê, do Globo, tá? Não, tchau. Político, Só que tinha um rapaz lá na Rádio Globo, que era o
Fonfon, que a gente chamava de Fonfon, o Celso Ribeiro de Almeida, esse cara era louco pelo Brizola, apaixonado pelo Brizola. Aí o Fonfon, rapaz, ele era, coitadinho, ele era um cara muito humilde, entendeu? Quando o Brizola sentou no estúdio lá para começar a entrevista, o Fonfon deu o resultado do jogo do bicho pro Brizola. Ele queria agradar o Brizola, não, pegou o resultado do jogo do bicho, um papelzinho desse tamanho, deu pro Brizola. Aí o Brizola olhou pra ele e tal, e ficou revoltado, rapaz. Ficou revoltado. Isso é citado em 2 livros. Tem um livro do Oswaldo Pereira, que é sobre a campanha eleitoral, e tem um livro do José Neumann de Pinto. Esse episódio é citado também. Eu tenho até uma foto ali dessa entrevista com o Brizola. Aí, quando eu comecei, estamos aqui recebendo o Leonel Brizola, candidato, engenheiro Leonel Brizola, boa tarde. Olha, eu estou admirado. Este império aqui, está todo luxo, o povo lá fora passando fome. Chega a ser engraçado. Aí eu botei a mão na cabeça, aí, rapaz, foi o caos, né? Foi o caos, porque aí ele esculhambou todo mundo, Roberto Marinho, o Globo, não sei o quê, servindo da ditadura, história. Assim. Caraca. E todos os jornais apoiam. O jornal que não apoiou a ditadura se ferrou, foi fechado. Né? Aí a entrevista era de 1 hora. E o Brizola ficou no ar 1h45. Não teve Globo no ar, o noticiário foi suspenso por causa da confusão. Estava a imprensa brasileira toda lá no estúdio. Aí, quando termina a entrevista com o Brizola, né, eu desço, vou levar ele lá na rua, ele entrou no carro, despedi dele, disse que eu estou me despedindo dele. Apareceu um contínuo lá da direção da rádio e falou assim: Maurício, o Mário Luiz, que era o diretor-geral, o Mário Luiz está te chamando na sala dele lá, urgente, que o Roberto Marinho está na linha. Ih, cara. Aí eu falei, estou demitido. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Aí eu subi pela escada, porque tinha muita gente descendo pelo elevador, eu subi pela escada, 5 andares, fui lá na sala do diretor-geral e falei com ele: ô Mário, aí ele falou: ô doutor Roberto, um momentinho, o Maurício Menezes está chegando aqui, foi ele que fez a entrevista, um momentinho. Aí, Maurício, quanto tempo o Brizola ficou no ar? Aí eu falei: 1h45. E os outros ficaram quanto tempo? Eu falei: os outros ficaram 1 hora. Só que o Brizola ficou 1h45, não deu para contar. Ah, tá. E você, em algum momento da entrevista, você pediu que ele não falasse isso? Não, a gente fez a entrevista normal e tal. Só pedi ele no início lá algumas coisas, mas ele não obedeceu nada. Ah, o doutor Alberto fez assim. Tá bom, doutor Alberto, tá, um abraço pro senhor. Aí desligou. Aí eu não entendi nada, né? Eu falei: o que houve, Mário? Não, o doutor Roberto estava com medo de você ter impedido o Brizola de falar. Eita. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porra, e do Brizola também ter falado menos tempo que os outros candidatos. Eu falei: não, ele foi o que falou mais tempo. Aí eu falei: pô, a visão do Dr. Roberto Marinho era que eu tivesse cerceado o Brizola e para ele falar menos que os outros. Aí o Dr. Roberto Marinho já tinha um argumento, né? Não, você foi na minha rádio e falou. Dei a liberdade para você falar, meteu o pau na minha emissora, falou um monte de coisa, mas. E teve uma vez um outro episódio também interessante, que foi com a Cidinha Campos, né? A Cidinha Campos fazia um programa na Rádio Tupi e ela tinha se desligado da Rádio Tupi. E o Mário Luiz, que era o diretor-geral, gostava muito da Cidinha. Aí ele virou para mim e falou: Maurício, será que a gente consegue trazer a Cidinha Campos para a Rádio Globo? Eu falei: não sei, mas vamos tentar, posso falar com ela. Não, mas eu não quero que ela saiba que eu estou querendo trazer. Aí eu falei: vamos simular então um encontro. Aí marquei um almoço, eu marquei um almoço com a Cidinha, e o Mário Luiz ficou de passar no restaurante, na hora. Aí assim aconteceu, eu marquei de almoçar com a Cidinha aqui no restaurante na Lagoa, e na hora o Mário Luiz, que era o diretor-geral da rádio, apareceu lá: ô Mário, Cidinha Campos, Mário Luiz e tal, eu apresentei. Aí nós 3 sentamos na mesa ali, e eu levantei estrategicamente para ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro, e saí, para eles conversarem ali. Aí quando eu voltou, nós almoçamos e tal. Quando eu voltei, nós almoçamos e tal. Aí na hora eu voltando o Mário Luiz para a rádio, o Mário Luiz falou: Maurício, ela topou. Ela vai para a Rádio Globo. Agora eu só preciso conversar com o doutor Roberto. Aí foi lá, chegamos na rádio, falou: vamos lá na minha sala. Eu subi para a sala dele, chegou lá e ligou para o doutor Roberto Marinho. Falou: doutor Roberto, eu queria falar com o senhor, que eu estou pensando em contratar a Cidinha Campos aqui para a Rádio Globo e tal, e para ela fazer o programa aqui na rádio e tal. Aí o Roberto Marinho deu uma bronca nele.
Aí tá bom, Tobias, sim senhor, Tobias, sim senhor. Aí me ligou e falou assim, pô, Maurício, ele ficou danado na vida comigo. Ele falou, pô, eu sempre te dei liberdade para contratar quem você quisesse. Aí por que você está me consultando sobre essa moça? Aí eu falei para ele, não, porque ela fala muito mal do senhor na Rádio Tupi. Aí o Norberto falou, mas ela vai passar a falar mal de mim na Rádio Globo, qual é o problema? Se for bom para a audiência, ótimo, deixa ela falar mal de mim na Rádio Globo. Pô, ele era gênio, né? Ele estava sempre olhando a audiência. Ele estava sempre vendo o que o público queria ver, não se vai agredir ele e tudo mais. Eu fiquei na Rádio Globo, eu trabalhei na Rádio Globo, eu saí da Rádio Globo agora há pouco tempo, né? Eu fiquei na Rádio Globo 44 anos. Eu nunca recebi uma leve sugestão assim de não fala isso, não fala aquilo, ou fala isso, ou fala aquilo, ou muda isso. Não tem esse negócio de censura, tudo. Às vezes, é claro que em tempos atuais, quando você tinha um regime militar, pô, aí é regime militar, aí é Estadão, Folha, Globo, Jornal do Brasil, Extra, aí entendeu? Uma censura total. Era outro mundo. Mas depois que voltou ao regime civil, todo mundo tinha liberdade, né, de fazer o que quisesse, lá, ninguém tinha isso não, entendeu? E a imprensa em geral é assim. Eu trabalhei 25 anos no Estadão, ao mesmo tempo que eu trabalhava na Rádio Globo, eu trabalhei 25 anos no Estadão. E é a mesma coisa também, não havia, vamos deixar. É claro que o jornal tem a sua linha editorial, e a linha editorial, mas notícia é notícia, mano. Notícia é notícia. Os caras confundem a vida linha editorial, o jornal fala o que quiser. Agora, a notícia é a notícia. Entendeu? É outra coisa. Eu uma vez lá na televisão, o Eurico Miranda estava no programa, e eu falei assim, olha, eu queria, em vez de fazer meu comentário agora, eu queria pedir ao que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que falasse como a Rede Globo ajuda o Flamengo. Então vamos ouvir aqui, Eurico, como a Rede Globo ajuda o Flamengo? Fala aí. Aí ele fala, você sabe como é que é. Eu sei, mas quero que você fale. Não vou falar, não. Não teve mais argumento? Mas como é que... Qual é a ideia do Eurico Miranda com a Globo? Não, porque é marketing, né? Um cara inteligente e tal. Essa discórdia aí é importante justamente pro marketing. Não tem a menor dúvida. O Vasco só existe por causa do Flamengo, o Flamengo só existe por causa do Vasco. Exatamente. Então essa coisa é importante. Como é que a TV Globo vai chegar e vai dizer, olha, eu não quero que o Flamengo caia. Aí o Flamengo vai jogar com o Fluminense. Olha aí, galera, não pode fazer gol não, o Flamengo pode cair. Entra na cabeça. Não tem... Um cara com o mínimo de inteligência. Isso é loucura. Entendeu? É a mesma coisa esse negócio da Portuguesa, com o Fluminense, com o Flamengo. Isso é um negócio de maluco, rapaz. Ou o Flamengo, se o Flamengo cair, a Globo perde a audiência. Imagina. Mas se tu pensar o seguinte, o Flamengo cai pra Série B. Aí o Flamengo joga às sextas e aos sábados e às segundas. Aí todo sábado tendo só jogo do Flamengo. Tu acha que todo mundo pararia pra ver jogo do Flamengo? Não ia dar audiência de qualquer maneira? De qualquer maneira, isso é uma bobagem. Isso é uma loucura. Eu vendo o Ricardo Boechat, na rádio Band News, o Ricardo Boechat falou uma coisa muito interessante. A imprensa às vezes tem umas coisas engraçadas. Aí propuseram aí a antecipar a eleição para presidente da República. Antecipar. Aí apresentaram essa proposta, antecipar. Aí o Boechat lembrou, olha, a Dilma não vai renunciar. Se o Michel Temer assumir, ele não vai renunciar. A Constituição não permite fazer a eleição agora. Não está na Constituição. Para antecipar, precisa de fazer uma revolução nesse país. Então a possibilidade de fazer a eleição é zero. Quase nula. E fica todo mundo discutindo. Isso é perda de tempo. É tempestade em copo d'água. Então nós ficamos perdendo tempo aqui no rádio. A televisão perde tempo, o jornal fica imprimindo bobagem, então isso não vai acontecer nunca. É aquela história, quem colhe vento... Então, essa história... Quem planta vento, colhe tempestade. Essa história do Flamengo, do Fluminense com a Portuguesa, com não sei o quê, eu pergunto você, vem cá, como é que foi o episódio? O cara pegou o telefone, ligou, alô, é da Portuguesa? Boa tarde, eu queria falar com o presidente. Presidente, aqui é do Flamengo. Será que o senhor poderia escalar o fulano de tal aí? Porque o Flamengo vai perder amanhã por coisa e o Flamengo pode ir para a segunda divisão. Então o senhor, alô, é do Fluminense? Olha, escala o fulano, né? Passa na cabeça de alguém isso. Como é que esse negócio foi operado? Aí outro dia um promotor lá em São Paulo disse, tem evidência de que houve suborno. Eu botei a cara, olhei para a câmera assim, falei, olha, se provar isso aí, eu rasgo a minha carteira de jornalista e vou vender manga na feira. Se esse promotor
arrumar uma prova de que o Flamengo, o Fluminense, subornaram a Portuguesa, eu rasgo a minha carteira de jornalista e vou vender manga na feira. Botar lenha na fogueira é fácil, agora vir com a evidência... Evidência zero é a mesma coisa. Essa foi a primeira parte da entrevista com o jornalista Maurício Menezes. Segue a segunda parte na descrição do vídeo. Valeu, galera!